Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez para transmitir um vídeo que eu acho muito importante. E a pergunta que eu tenho para você é: você é cristão? Você tem certeza de que você é cristão? Fique nesse vídeo e hoje você vai entender o seu posicionamento sobre esse assunto. Esse vídeo é bem profundo, então eu gostaria que você prestasse atenção, porque a mensagem aqui é uma mensagem que eu tenho honra de poder transmitir e eu estou muito feliz por isso. Então confere esse vídeo. Há poucos dias atrás, um amigo meu me fez a seguinte pergunta: como eu sei se eu acredito em Deus? E isso me deixou muito feliz, porque isso aconteceu comigo em um determinado tempo da minha vida. E essa pergunta que ele me fez me motivou a vir aqui para falar com vocês sobre esse assunto. Talvez essa dúvida tenha batido na sua porta por esses tempos, por esse dia, ou algum tempo da sua vida isso aconteceu com você. Isso é muito importante na vida de todo mundo. Chega um momento em que você começa a questionar certas coisas e isso significa que você está amadurecendo, sabe? Isso significa que você está evoluindo. Eu me fiz a pergunta: será que eu sou cristão? Sabe? Será que eu acredito em Deus? Será que eu acredito em Jesus? Porque eu nem conheço Ele. Eu não conheço tão bem os ensinamentos dele. Eu não conheço Ele tão bem. Eu coloquei uma barreira em mim e instituí isso. Eu não posso me chamar de cristão sem antes. E esse desafio eu faço para você. Não diga eu sou cristão sem antes. Espera aí que eu já vou contar para vocês o que é. Então eu coloquei isso. Eu falei: como eu posso me chamar de cristão se eu ainda não conheço o meu mestre? Se eu ainda não sei quem ele é, o que ele diz, por que ele veio? Porque é necessário que nós saibamos responder certas perguntas. Eu fiquei me perguntando: como que Jesus morreu para me salvar se eu nem existia ainda? Como que Jesus é o Salvador? Essas questões entraram na minha mente e eu precisava desvendar isso de alguma forma. Eu era um jovem que tinha sede da verdade. E eu gostava bastante até de filosofia. Eu tinha vontade de descobrir as verdades. Descobrir a verdade sobre a terra, descobrir a verdade sobre eu mesmo, sobre a minha existência, sobre o meu propósito de vida. Eu tinha muitas dúvidas, sabe? Muitas questões a serem resolvidas. E eu tinha sede. Eu sabia que Deus existia, mas na minha visão Deus estava longe. Deus estava tão distante, eu não conseguiria ter um contato com Ele. Eu sabia que de alguma forma Deus estava me vendo, mas Ele era uma pessoa distante de mim. E certo dia aconteceu que uma pessoa me trouxe um copo de água. Eu estava com muita sede, eu tinha sede da verdade, sede de conhecimento. E eu bebi um pouco daquela água e eu senti vontade demais. E essa pessoa também me ensinou o caminho da fonte. Olha só o que diz no versículo da Bíblia: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja bem esse versículo. Ele diz: porque quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque nele se fará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E o que eu vim fazer aqui hoje nada mais é do que trazer um pouquinho de água para você. E não só trazer um pouquinho de água para você, eu também vim mostrar a fonte, o caminho da fonte, porque foi através disso aqui que eu achei a resposta para muitas coisas na minha vida. Eu me apaixonei por esse livro, sabe? E esse livro é incrível, é fantástico, um manual de vida, entende? Então como que você quer descobrir sobre essa terra, descobrir sobre essa vida se você não leu o manual? É necessário você ler o manual, conhecer o seu mestre antes de dizer eu sou cristão. Sabe por quê? Eu vou te contar uma outra coisa agora. Você não se torna cristão por conta de que seus pais te conduziram a ser cristão. E isso é muito importante. É importante que seus pais te conduzam, te chamem para ir para a igreja, te levem para a igreja, porque a Bíblia também diz: ensina o menino no caminho que deve andar e até quando estiver velho não se desviará dele. E isso é bíblico, e isso é verdade. Mas a chave da conversão, sabe, é necessário que você gire uma chave de conversão, que você entenda que não é só para você ir na igreja aos domingos, que não é para você só frequentar, é para você crer. Porque Jesus diz: aquele que crer e for batizado será salvo.
E esse crer, gente, não é só, tipo, eu acredito, eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar das maravilhas que Ele fez. Crer significa tomar, crer significa gerar mudança interior, isso é crer. Então não basta você falar, eu acredito em Jesus Cristo. As suas atitudes vão provar, as mudanças que acontecer na sua vida vão provar a sua conversão. E é disso que eu estou falando, isso aconteceu comigo em um determinado momento em que eu vi que não bastava eu ir para a igreja, mas eu precisava conhecer o meu mestre, eu precisava conhecer aquele que eu sigo para mim dizer, eu sou cristão. E lanço aqui o desafio para que você não diga, eu sou cristão, sem antes beber da água. Aquela água que transforma, a água que gira a chave do seu entendimento, a água que transforma você em uma fonte de águas, que você não precise, você não tenha mais sede, porque você mesmo se tornou uma fonte de água que jorra para a vida eterna, que leva, conduz à vida eterna. Entendeu o que eu quero te dizer agora? E isso é tão importante, gente. Eu me sinto honrado de poder falar sobre esse assunto com vocês. Eu quero também mostrar um versículo para você, onde prova as diferenças entre as pessoas, entre a pessoa que observa e a pessoa que segue a Jesus. Há uma diferença muito grande entre essas duas pessoas, pessoa que observa e pessoa que segue. Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Nesse versículo, gente, prova a infidelidade das pessoas de acordo com o que Cristo disse. Ele disse, todos os dias eu me assentava com vocês para te ensinar, vocês viram as maravilhas, sabe? Vocês estavam comigo e agora vocês vêm me prender como se eu fosse um ladrão? Vocês vêm com espadas, com porretes para me bater? Você vem como se eu tivesse feito uma coisa tão horrível? E eu quero que você imagine o seguinte, Jesus estava no lugar pregando. E do lado dele estava os discípulos. E do outro lado, num grande lugar, imagina o pessoal sentado assim, uma grande multidão, estava lá a multidão para observar. Porque quando Jesus fazia milagres, quando as pessoas ficavam sabendo que Jesus estava pregando em algum lugar, que Jesus estava em algum lugar, elas iam para lá ver, todo mundo queria ver, observar, assistir aquilo, porque era um espetáculo. Imagina, lá tinha gente enxergando, leprosos sendo curados, lá tinha muitas coisas, tinha ensinamento, então até os inimigos de Jesus estavam lá para assistir as coisas que ele fazia. E como eu disse no começo, de um lado estavam os discípulos perto dele e do outro lado estava a grande multidão. E os dois têm duas perguntas diferentes para Jesus. O interesse da multidão para com Jesus, a pergunta que eles tinham para Jesus era, o que você pode fazer por mim? E a pergunta dos discípulos era, como nós podemos ser mais parecidos com você? Entendeu a diferença aqui? Enquanto a multidão estava interessada no que Jesus poderia fazer por ela, os discípulos estavam interessados, como eu posso ser mais parecido com você? Sabe, e qual é a pergunta que está no seu coração? É aí que você entende se você acredita em Deus. Se a pergunta que está no seu coração é se aproximar de Jesus pelo que Ele pode fazer por você, pelo benefício que Ele pode te dar, você ainda precisa conhecê-lo melhor. Sabe, você precisa ler a palavra dele, você precisa se aprofundar, você precisa ainda sentir o amor dele. Mas se a sua pergunta é como eu posso ser mais parecido com você, se o seu interesse é receber aquilo que Jesus tem para influenciar as pessoas, para ajudar as pessoas, isso significa que você já acredita em Deus e você já está maduro, já está entendendo. E eu quero dizer que ser um observador de Cristo, os discípulos são seguidores de Cristo e a multidão era observadora de Cristo. Ela estava apenas observando. E um observador, ele admira, ele acha legal, ele contempla as palavras, ele gosta de ir na igreja nos domingos porque ele acha bons ensinamentos, mas ele não toma tudo para ele, sabe? Tipo, eu já fui um observador e eu estou dizendo isso para você porque não é totalmente errado ser um observador, porque eu comecei assim. Então, por exemplo, o observador, ele ouve as palavras de Jesus, ele ouve as pregações e ele seleciona, sabe? Ele fala, isso é muito bom, nossa, isso eu vou fazer, mas isso aqui
isso aqui eu não vou fazer não. Renunciar a isso, não. Então, o observador, gente, ele separa o que ele quer fazer e o que ele não quer. O seguidor, ele se torna submisso ao que Jesus diz. Ele se esforça para agradar a Deus, porque ele sabe que aquele pecado, aquilo que ele está fazendo, não agrada a Deus. Isso acontece com um seguidor. O problema não é ser um observador. O problema é continuar sendo um observador sem nunca tomar a decisão de segui-lo. O problema não é você ficar observando por um tempo, porque é normal você observar, é normal você avaliar a coisa, isso você tem que fazer. O problema é você se aproximar de Cristo e você não tomar a decisão de segui-lo. Sabe, de nunca conhecer Ele. Cara, você esteve tão perto de Jesus, você nunca conheceu Ele. Foi o que aconteceu com Judas. Judas esteve tão perto de Jesus, andou com Jesus e nunca conheceu Ele. Sabe, ele nunca sentiu o amor, nunca teve o entendimento, ele nunca girou a chave. Entendeu? E é isso que eu estou falando para você, é algo de extrema importância. Sabe, gente, muitas vezes as pessoas vêm a Jesus, vêm a Cristo com interesse. E quando nós transmitimos uma mensagem de prosperidade, que vai dar tudo certo, que os seus problemas vão acabar, isso não gera fidelidade em nós. O que gera fidelidade em nós é pregar a verdade. A mensagem de Cristo em todo momento nunca foi te convidar para ser rico, como eu já vi em muitas ocasiões. A mensagem de Cristo é sobre o amor, sobre quebrar o ego, é sobre humildade, é sobre tantas coisas. Não é problema você ter dinheiro, você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você. Essa é a questão. Você pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você. Você já deve ter conseguido identificar se você está observando a Cristo ou se você está seguindo a Cristo. E você precisa ler, você precisa deixar de negligenciar isso e começar a ler a palavra de Deus. Sabe, dá um jeito, ou ouve narrado, se você não consegue entender o que a Bíblia diz, vai lá no YouTube, coloca lá um Cid Moreira narrando, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com isso e a sua visão de mundo vai mudar. Gente, no final desse vídeo eu vou deixar uma música que eu gosto muito e eu tenho certeza que essa música vai falar com você como Deus já tem falado com você nesse vídeo. Eu gostaria que essa mensagem alcançasse muitos corações e se você quer me ajudar nesse propósito, se você quer me ajudar a fazer isso, então compartilhe esse vídeo, porque eu acredito que isso vai beneficiar outras pessoas. Deixe o seu comentário aí, o que você acha sobre isso, conte a sua experiência e se inscreva aqui no meu canal e deixe o seu joinha, porque isso me ajuda muito. E até a próxima vez que a gente se vê por aqui. Um abraço a todos. Teu amor me atrai a um lugar mais perto. Me atrai a um lugar mais fundo. Eu não posso fugir.